Bom dia a todos, são 9h30, portanto vamos dar aqui início ao nosso Digital Union. Este já é o 13º, se a gente não se enganou nas contas, Tiago e Inês, que fazemos em parceria aqui com a VDA. Para quem se junta a nós pela primeira vez, dizer-vos que este ciclo de Digital Union, nós chamamos-lhe Union, porque queremos juntar os dois mundos. Por um lado, aquilo que é o know-how do digital business, da comunidade, do ecossistema que a APDC representa, e também, por outro lado, toda a complexidade jurídica que a VDA domina. E, portanto, esta união é o que nos tem permitido, ao longo dos últimos anos, que já fazemos isto há 3 anos, olhar para as políticas europeias que moldam o digital de uma forma completa e que seja mais acessível e perceptível para todos os nossos participantes, para todas as nossas empresas, para todos aqueles que se juntam a nós. Mas Union também significa uma união empresarial, porque a PDC reúne mesmo empresas concorrentes que, estando lado a lado, como as que vão estar aqui hoje, não é? Partilham um objetivo comum, que é contribuir para uma Europa que quer ser líder no digital e para um Portugal cada vez também mais digital. E esse é um dos propósitos centrais da atuação da nossa associação. Hoje vamos falar de um tema que é absolutamente essencial para a economia digital e para a sociedade em geral, que é a cibersegurança. Ainda por cima, porque recentemente tivemos então luz verde para que o governo possa legislar, fazer a Inês estava a explicar, mas a introdução da NIS2 em Portugal, e já estamos um ano atrasados, e sabemos que a cibersegurança está no centro não só desta agenda nacional, mas também da agenda europeia. Além desta transposição da NIS2, que traz muitos novos deveres em termos de gestão de risco e de reporte de incidentes para muitas organizações, também vamos falar sobre o Cyber Resilience Act, que introduz a exigência do Security by Design em todos os produtos digitais no mercado europeu. Vamos falar na certificação de serviços críticos, como o Cloud e o 5G, que é cada vez mais central para a confiança digital. Falar do DORA, das regras rigorosas que se impõem ao serviço financeiro, e o Cyber Solidarity Act, que abre caminho a uma cooperação reforçada e também respostas que possam ser mais coordenadas de incidentes ao nível europeu, ao nível em que queremos atuar hoje em dia. E para refletir como estas medidas vão transformar a forma como as nossas organizações, como nossas empresas, sejam públicas ou privadas, hoje também trazemos uma versão, um orador do setor público e uma oradora do setor privado, queríamos falar como é que estas medidas vão reforçar a resiliência digital do nosso ecossistema. E se já estamos preparados para responder a estas exigências, quais é que são os maiores desafios, como é que nós queríamos posicionar o país neste novo quadro regulatório europeu. Por isso temos connosco um excelente painel de especialistas, que eu passo desde já a apresentar, porque assim depois já ficamos com esse tema todo tratado. Para abrir a sessão, portanto, a nossa keynote vai ser efetuada pela Inês Antas de Barros, que é sócia da VDA da Vieira de Almeida, na área de comunicações, de proteção de dados e tecnologia. A Inês tem partilhado connosco, que já não é a primeira vez que está no Digital Union. Ela acompanha de perto todos estes desenvolvimentos regulatórios neste domínio da cibersegurança e vai partilhar connosco a sua visão sobre os principais desafios e oportunidades que estas novas medidas europeias trazem. E depois reunimos também para um debate, para podermos ter uma mesa redonda para falar, um painel de especialistas com perspectivas que são diferentes, mas são muito complementares. Portanto, começo por apresentar por ordem alfabética, só para facilitar, o Bruno Castro, que é fundador e CEO da Visionware, uma empresa nacional de referência em cibersegurança. Temos também connosco o Luís Miguel Ferreira, que é vogal executivo do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, que nos vai trazer a visão do setor público, em particular nesta área tão sensível como é a saúde. O Pedro Matos, coordenador do Departamento de Apoio à Coordenação do Centro Nacional de Cibersegurança, que nos vai dar a perspectiva institucional e nacional sobre este ecossistema em constante evolução da cibersegurança. E, por fim, mas not least, a Sara Palma, que é a Area Coordinator de Governance, Risk and Compliance da Vorten Portugal, que nos vai ajudar a perceber também os desafios do ponto de vista empresarial e trazendo a perspectiva do retalho. A moderação do debate vai ficar a meu cargo em conjunto com o Tiago Bessa, com quem vou passar agora a palavra para que também possa dar as boas-vindas aos nossos oradores. O Tiago também é sócio da VDA, nas áreas de comunicações, proteção de dados e tecnologia e propriedade intelectual transacional. Tiago. Muito obrigado, Sandra, e bom dia a todos. É de facto um prazer dar continuidade a esta jornada que começámos com a APDC, estava aqui a recordar, em 2021, portanto já há 4 anos.
tivemos já a oportunidade de tocar em temas fundamentais para a economia digital, para a transformação digital, para a economia dos dados. E hoje o tema que nos traz aqui é um tema fundamental neste ecossistema, a cibersegurança. É notório que nos últimos anos a frequência e a sofisticação de ataques cibernéticos tem aumentado, como também tem aumentado os custos de cada incidente de cibersegurança. Os estudos apontam para cerca de 3 milhões de euros por cada incidente de cibersegurança. Portanto, naturalmente que isto leva a que este tema esteja no topo das prioridades dos CEOs e das maiores empresas a nível mundial, porque naturalmente não é apenas o custo financeiro, os danos reputacionais muitas vezes deixam um lastro ainda mais significativo e mais permanente junto às organizações e, portanto, é necessário investir, inovar e procurar, de alguma forma, mitigar os riscos da cibersegurança. Também do lado do legislador, como a Sandra já referiu e a Inês a seguir irá abordar, há uma preocupação cada vez mais crescente com a necessidade de termos regras mais precisas e mais completas para dotar a sociedade, as empresas e os Estados de maior garantia contra os ataques cibernéticos. Por isso, este webinar, este evento é muito oportuno. Como a Sandra disse, nós estamos neste momento prestes a aprovar a transposição da Diretiva NIS2, que a Inês nos irá falar, mas há um puzzle mais complexo e mais sofisticado nesta matéria que não pode ser despercebido e sem o qual não teremos uma visão completa e acabada desta matéria. Posto isto, passo já a palavra à Inês, que nos vai fazer a apresentação e depois teremos a oportunidade de, no debate, aprofundar e destacar alguns temas mais importantes. Inês, é contigo. Obrigado. Muito bem. Bom dia a todos. Penso que já estão a ver o meu ecrã. Então, vou falar sobre cibersegurança, portanto, a resposta do legislador a todos estes desafios que a Sandra e o Tiago já introduziram. Como vamos ver, de facto, o tema da cibersegurança está no topo das prioridades, não só dos decisores dentro das organizações, mas também do legislador. E, portanto, vou fazer aqui uma apresentação, fazer um overview mais global daquilo que são as diferentes peças, as tais peças do puzzle que o Tiago referia, para depois me focar na NIS2, que estamos mesmo em vias de ter o diploma nacional. Começar aqui com umas primeiras tendências. Há uns relatórios do World Economic Forum que, enfim, todos os anos emite sobre o outlook da cibersegurança e que nos traz aqui dados muito importantes. Por um lado, percebemos que a economia da cibersegurança tem crescido exponencialmente nos últimos anos. De facto, fruto desta sofisticação dos ataques e aqui uma maior pressão na segurança da informação, torna um tema, de facto, premente e torna um tema, sem dúvida, uma prioridade nas organizações. Por outro lado, outro dado também importante, e isto se prende muito, às vezes, com este facto das exigências do legislador, que é que esta desigualdade cibernética, os custos com a cibersegurança são, de facto, avultados, exige um grande investimento por parte das organizações e tem-se, enfim, visto nos últimos anos que todo este investimento em cibersegurança acaba por ter aqui este lado de aumentar a desigualdade cibernética entre aquelas organizações que são mais resilientes e as organizações não tão resilientes. Como estava a dizer, de facto há esta publicação, este relatório do World Economic Forum, nos traz aqui estes dados importantes. Já vos tinha falado das desigualdades. Outro ponto que também, quando a apresentação aqui abre, outro ponto também importante é, de facto, a escassez dos recursos. Portanto, percebemos que há muito poucas pessoas que trabalham em cibersegurança e, enfim, há uma grande procura de profissionais de cibersegurança, o que, enfim, no final do dia pode ainda também aumentar aqui estas desigualdades. Por outro lado, percebemos também que há uma grande... Desculpem, enquanto eu abro aqui... Há uma grande, no fundo, as desigualdades, as diferenças de escassez de recursos. Outro aspecto também destacar é o impacto das novas tecnologias, portanto, a adoção de novas tecnologias, desde logo como a inteligência artificial, por um lado,
enfim, ajuda, a introdução desses mecanismos e dessas ferramentas ajuda na detecção mais atempada dos incidentes e das vulnerabilidades, mas, por outro lado, pode também exacerbar aqui os desafios a longo prazo relacionados com a resiliência cibernética. E, portanto, neste contexto, não é de estranhar que os executivos, enfim, os membros decisores, estejam cada vez mais preocupados com o tema da cibersegurança e que 78% das organizações considerem que esta regulação é de facto necessária e efetiva na redução destes riscos cibernéticos. É neste contexto que no final do ano 2020 é aprovada a Estratégia Europeia para a Cibersegurança e esta Estratégia Europeia contém propostas muito concretas para a aplicação destes 3 instrumentos principais. Há um conjunto de iniciativas regulamentares que eu já vou falar mais à frente, acompanhadas por iniciativas de investimento e políticas e, portanto, esta estratégia da União para a Cibersegurança coloca, sem dúvida, o tema na União Europeia, o tema da cibersegurança no topo das prioridades do legislador e dos decisores europeus. A cibersegurança, de facto, como referi, está no seio das políticas europeias e nacionais e tem em vista aqui um conjunto de objetivos. Por um lado, enfim, sempre a promoção do mercado comum, obviamente que é um dos grandes objetivos da União e que não pode ser impactado por estas regulações da cibersegurança. Esta ideia de criar este efeito Bruxelas, ou seja, a União a aprovar um conjunto de diplomas que se espera que depois venham a ser aprovados noutras jurisdições fora da Europa, como acontece com outros diplomas europeus, desde logo o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, que vemos muitos países fora da União Europeia a adotar legislações muito parecidas, tem em consideração quer os riscos cibernéticos, quer as considerações geopolíticas, que obviamente, enfim, estão na ordem do dia, não esquecendo, enfim, a autonomia estratégica que a Europa pretende garantir e esta ideia de autonomia do ponto de vista digital e de ciberresiliência que se pretende garantir e manter com estas políticas europeias em matéria de cibersegurança. E neste contexto nós temos um quadro complexo da regulação de cibersegurança com diferentes peças do puzzle, em que temos a diretiva NIS, enfim, que depois foi revista pela diretiva NIS 2, que é a diretiva em relação à qual eu me vou focar nesta apresentação, mas como a Sandra e o Tiago disseram no início desta apresentação, temos muitos outros diplomas, e estes são só diplomas específicos de cibersegurança, porque depois temos um conjunto de obrigações relativas à cibersegurança noutros diplomas, quer no RGPD, quer no AI Act, enfim, noutros diplomas no setor, no domínio digital. Portanto, nós temos a diretiva NIS, que é, digamos, a peça-chave em matéria de cibersegurança aplicável a todos os operadores de serviços essenciais, que é ampliado e que já vamos ver densificado com a diretiva NIS 2. Temos outro diploma que é o Cyber Resilient Act, que estabelece obrigações muito precisas para os fabricantes, importadores e fornecedores de produtos digitais para todos os setores. Há um setor específico, o setor financeiro, que é particularmente impactado por um regulamento, que é o Regulamento DORA, o Regulamento de Resiliência Operacional Digital, que já está aplicável desde janeiro deste ano e que cria um quadro regulamentar para garantir que as entidades financeiras sejam capazes de resistir, responder e recuperar de incidentes de TIC. E este diploma tem também aqui uma inovação que regula não apenas as entidades financeiras, mas os prestadores TIC que prestem serviços de TIC a estas entidades financeiras também têm um conjunto de obrigações bastante expressivas no Regulamento DORA. Temos a diretiva das infraestruturas críticas, já tínhamos uma diretiva inicial e, portanto, também aqui reforçada no âmbito desta estratégia do final de 2020 e, portanto, relativamente a empresas que operam infraestruturas críticas, no fundo aqui com uma camada adicional de obrigações, com o objetivo de dotar essas organizações das medidas e das ferramentas para que sejam capazes de prevenir, resistir e recuperar de incidentes disruptivos. O Cyber Security Act, que no fundo reforça os poderes da Agência Europeia
para a cibersegurança, a ENISA, e estabelece um quadro de certificação de cibersegurança para produtos e serviços, e o Regulamento da Cibersolidariedade, que no fundo cria medidas destinadas a reforçar a solidariedade e a capacidade da União para detectar, preparar e dar resposta de uma forma coordenada a ameaças e incidentes da cibersegurança. E, portanto, este é o quadro geral. Como disse, há depois alguns diplomas, enfim, que tratam de outras matérias que também têm algumas obrigações de cibersegurança, mas estas são as principais peças legislativas em matéria de cibersegurança. Focando-nos hoje na diretiva NIS2, enfim, é importante perceber como é que surge a diretiva NIS2. Nós tínhamos, como já referi, uma diretiva NIS1, que já era aplicável a prestadores, a operadores de serviços essenciais e, portanto, enfim, já tinha um conjunto de obrigações nesta matéria. Percebeu-se, de facto, que a diretiva NIS1 não conseguiu atingir todos os seus objetivos. Por um lado, constatou-se que existia um nível insuficiente de ciberresiliência das empresas que operam na União Europeia e, portanto, era necessário dar um passo adiante e reforçar ainda mais estas obrigações. Por outro lado, havia uma resiliência incoerente entre os Estados-membros e os setores, porque a diretiva NIS1 tinha um mecanismo diferente de identificação das entidades que estavam cobertas por esta diretiva e, portanto, havia, de facto, dentre os diferentes Estados-membros uma aplicação também ela diferente. O terceiro, insuficiência, diz respeito a um insuficiente entendimento comum daquelas que eram as principais ameaças e desafios entre os Estados-membros, o que impossibilitava uma resposta forte, conjunta dos Estados-membros a crises. E é neste contexto que surge a Diretiva NIS2. A Diretiva NIS2 devia ter sido transposta para os Estados-membros em outubro de 2024. Portugal está à semelhança de outros países, não atingiu, não cumpriu esta meta. Estamos mesmo numa fase final de transposição e o que eu vos vou trazer agora de seguida são as principais medidas que constam da proposta de transposição da Diretiva NIS2 para o Ordenamento Jurídico Nacional. Por um lado, vemos que comparativamente à NIS1, há uma ampliação do âmbito de aplicação do novo regime. Portanto, há uma inclusão de uma parte significativa da administração pública e do setor privado, há expansão para novos tipos de entidades e novos tipos de setores, que já vamos ver, uma adaptação às dimensões e às tipologias de entidades. Portanto, o novo regime classifica as várias entidades abrangidas em várias categorias, cada uma com impactos distintos, já vamos ver também melhor, e, portanto, claramente houve um foco do legislador europeu e, consequentemente, do legislador nacional em alargar o âmbito de aplicação e, portanto, este novo regime de cibersegurança passa a ser aplicável a muito mais organizações. Olhando para os setores que são cobertos, a Diretiva NIS2 estabelece aqui uma distinção entre setores de importância crítica e outros setores críticos, enfim, que depois vai ter um impacto em algumas medidas que são aplicáveis, e podem ver aqui a bold, a negrito, aqueles que são as novidades face à NIS1. Portanto, muito mais setores que passam a ser cobertos, destacar, por exemplo, no setor da saúde, os laboratórios de referência, as farmacêuticas, produtores de dispositivos médicos, na energia também aqui um conjunto de setores dentro do setor energético que até agora não estavam cobertos e que passam a estar, e nas infraestruturas digitais, desde os prestadores cloud, prestadores de distribuição de conteúdos, os centros de dados, os prestadores de serviços de confiança e prestadores de comunicações eletrónicas, que passam a estar diretamente cobertos pela diretiva NIS2. Como referi, há uma distinção olhando para aquilo que são as diferentes categorias e as dimensões e os setores das entidades. Há uma distinção entre entidades essenciais e entidades importantes. Portanto, as entidades essenciais são aquelas que desempenham funções críticas em setores-chave, que são os setores que estão listados no diploma e que, devido à sua dimensão
e impacto têm obrigações rigorosas, quer em termos de medidas de cibersegurança, de obrigações que as entidades têm que impor, mas também ao nível da supervisão por parte, neste caso, do Centro Nacional de Cibersegurança, as entidades importantes e de outros supervisores, que já vamos ver também é uma alteração. As entidades importantes também operam em setores críticos, mas têm uma menor dimensão, uma menor exposição ao risco e, portanto, isto resulta em obrigações proporcionais. Portanto, há muito esta ideia da proporcionalidade e da gestão do risco, uma abordagem ao risco e, portanto, consoante vamos aumentando o risco daquela organização ou daquele prestador, também as obrigações aumentam e depois temos o setor público distinguindo aqui entre Grupo A e Grupo B, portanto são entidades da administração pública que, dependendo da sua dimensão, têm também obrigações de cibersegurança específica e que estão sujeitas também à supervisão por parte do Centro Nacional de Cibersegurança. E vai existir uma obrigação logo inicial das organizações se auto-identificarem e qualificarem numa plataforma a disponibilizar pelo Centro Nacional de Cibersegurança. Aliás, esta, no final da apresentação, depois eu refiro isso, esta será logo a primeira obrigação aplicável quando o diploma for transposto e entrar em vigor. Outra das grandes novidades deste diploma é que surge acompanhado de um conjunto de instrumentos estruturantes na segurança do ciberespaço, quer a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, o Plano Nacional de Resposta à Crises e Incidentes, o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança, que já existia, mas no fundo vai também aqui ser revisto para alinhar com a Diretiva NIS2, a Estratégia Nacional da Ciberdefesa e o conceito estratégico de defesa nacional. Portanto, há um conjunto de instrumentos que também vão ser publicados e que vão compor este regime jurídico nacional da cibersegurança. Todas estas novas obrigações que vamos agora detalhar de seguida vêm acompanhadas por um novo quadro institucional. Por um lado, o Centro Nacional de Cibersegurança vê os seus poderes reforçados, com novos poderes de supervisão específicos nesta matéria, estabelece também aqui um conjunto de autoridades de supervisão setoriais e especiais e mecanismos de coordenação e cooperação interinstitucional. Portanto, uma novidade face ao regime anterior. Entrando agora naquilo que são as medidas específicas do diploma. Nós temos uma nova abordagem estruturada e sistemática para a identificação, avaliação e mitigação dos riscos de cibersegurança, fixação de um conjunto de medidas que pressupõem uma análise de risco por parte das organizações. Há um novo regime de prevenção e tratamento de incidentes de cibersegurança, portanto uma abordagem abrangente a esta gestão de riscos, como muito mais exigente, não só em matéria de avaliação dos seus impactos, mas de comunicação e divulgação desses incidentes, que já vamos ver. E outra das grandes novidades é, de facto, e aliás esta é uma das características que os diplomas europeus no setor digital têm vindo a ter, é de facto esta ideia da responsabilidade da administração. Portanto, os órgãos, as obrigações ou os órgãos de gestão, direção e administração passam a ter responsabilidade nesta matéria, um conjunto de obrigações, quer no que diz respeito à aprovação de medidas de gestão de risco, supervisão da aplicação destas medidas, de garantia do cumprimento das medidas, têm que, enfim, seguir e frequentar formação específica em cibersegurança. Portanto, há claramente uma mensagem passada às organizações que esta é uma matéria que tem que estar no topo da agenda dos decisores e dos órgãos de gestão dentro da organização. E, portanto, este sistema de gestão de risco de cibersegurança passa por diferentes temáticas, desde a adoção de medidas técnicas e organizativas que sejam adequadas e proporcionais ao risco que foi identificado, e é uma abordagem que deve abranger todos os riscos para as entidades, portanto, esta abordagem sistémica, proporcional, seguindo uma matriz de risco que se prevê que o Centro Nacional de Cibersegurança possa vir a emitir, no fundo, um conjunto de instruções técnicas de harmonização e esta matriz de risco, no fundo, seja aplicável às entidades essenciais e importantes. Outra das grandes novidades diz respeito à cadeia de abastecimento. Percebeu-se
que uma grande percentagem dos incidentes não ocorre dentro das organizações, mas nos prestadores, e, portanto, há um grande foco do legislador em regular esta relação não só contratual, mas a escolha dos fornecedores, a monitorização do cumprimento das regras de cibersegurança por parte dos fornecedores e, portanto, o tema da cadeia de produção e de abastecimento é um tema muito trabalhado na diretiva NIS 2 e no nosso diploma. Portanto, as organizações têm que mapear os seus prestadores, identificar adequadamente os seus riscos e, consoante, enfim, o risco que comporte maior ou menor dependência, a localização do prestador, etc., poderá exigir, enfim, aqui obrigações acrescidas relativamente a esta cadeia de abastecimento. Como referi também, há um reforço das obrigações de prevenção de vulnerabilidades e notificação de incidentes, como obrigação de comunicação de vulnerabilidades, mas também o reforço das obrigações, como disse, em matéria de notificação de incidentes e, portanto, notificam a estas entidades qualquer incidente significativo, com, enfim, prazos muito apertados, com diferentes camadas de notificação à medida que vão tendo mais informação sobre os incidentes. Sabemos, enfim, que no momento em que é detectado o incidente, muitas vezes não temos a informação completa e, portanto, há um alerta inicial que depois vai sendo reforçado com informação à medida que a investigação é feita por parte da organização e, portanto, há efetivamente um reforço nesta matéria. Como referi também, associado a estas novas obrigações, como não poderia deixar de ser, temos também um novo regime de supervisão e, no fundo, esta ideia de supervisão ex ante, no momento, enfim, prévio, numa abordagem mais proativa por parte do supervisor para entidades essenciais e supervisão ex post para entidades importantes e públicas relevantes, ou seja, quando existe, por exemplo, um incidente. Portanto, para as entidades essenciais, esta supervisão proativa pode incluir desde inspeções no local, auditorias regulares, verificações de segurança, enquanto que a supervisão ex post, a supervisão para as entidades importantes e para as entidades públicas relevantes, existirá, em princípio, quando existam provas ou indícios de um incumprimento. Há um reforço do quadro sancionatório, portanto, comparativamente à NIS 1, nós temos um quadro reforçado das coimas, com coimas que podem, de facto, ascender os 10 milhões de euros ou os 2%, consoante o valor, 2% do volume anual de negócios, consoante o montante que seja mais elevado, enfim, à semelhança do que já sucede noutros diplomas, aqui também distinguindo entre as entidades importantes e as entidades essenciais, sendo que as entidades essenciais são aquelas que ficam sujeitas a coimas mais elevadas. Por fim, e antes de passar aqui aos próximos passos e como se preparar, como se podem preparar para este novo diploma, focar apenas nestas 3 novidades. É prevista esta taxa de supervisão, ou seja, pode ser cobrada às entidades essenciais e importantes uma taxa de supervisão como contrapartida dos atos de supervisão praticados e que esta taxa vai ser fixada posteriormente. Há também um reforço da gestão da segurança interna, portanto, há um reforço da estrutura de gestão de crises de cibersegurança em Portugal, estabelecendo um gabinete de crise coordenado pelo secretário-geral do Sistema de Segurança Interna e composto, enfim, por um conjunto de entidades relevantes que estão previstas no diploma. E também outra das novidades é, de facto, este novo regime relativamente ao high-teching, e isto introduz uma alteração à lei do cibercrime, não diz respeito especificamente à lei da cibersegurança, que, no fundo, mediante ou em determinadas condições, há uma isenção de punição nesta, no fundo, esta intrusão quando seja, enfim, efetuada por estes white hackers ou os hackers éticos, como também são denominados. Feito este breve enquadramento do diploma,
uma nota final, aqui com algumas medidas ou algumas dicas do que é que eu posso fazer na minha organização para estar preparado os próximos passos imediatos. Desde logo, e como vimos, este diploma e os outros diplomas que eu referi no início da apresentação criam aqui um quadro complexo do regime de cibersegurança e, portanto, eu tenho que perceber se estou sujeito ou não estou sujeito ao diploma e a que diplomas e qual é a qualificação que a entidade assume ao abrigo deste diploma, para depois fazer, enfim, um levantamento das obrigações e dos benefícios decorrentes do regime e estabelecer aqui um conjunto de prioridades, adotando medidas prioritárias. Desde logo, como também já referi, a autoidentificação e o registro é logo uma das primeiras medidas que se vai tornar aplicável e, portanto, para isso eu tenho que previamente ter determinado se o diploma me é aplicável ou não. E depois, percebendo quais são as obrigações, vou olhar para dentro da minha organização, perceber quais são as medidas que eu já implementei, se eu já tenho uma ISO, se já estava sujeito a outros diplomas e já tinha feito um investimento, um caminho na adoção de medidas de cibersegurança para identificar, enfim, aqui as falhas, as lacunas e estabelecer um roadmap de implementação, porque se prevê que o diploma tenha uma aplicação faseada e, portanto, não são todas as obrigações que se tornam aplicáveis logo imediatamente. Muito obrigada e mais uma vez desculpem por esta falha do meu microfone. Penso que recuperei aqui o meu tempo. Muito obrigada. Assim, olha, Inês, muito obrigada pela excelente intervenção e pelas perspectivas que trouxeste e que também já nos habituaste, não é? E é engraçado, eu estava-te a ouvir e de facto a Comissão Europeia tem vindo a abordar estes grandes pacotes regulatórios sempre numa lógica centrada na gestão do risco, não é? Exatamente. E é sempre interessante ver, porque também mais recentemente acho que o Digital Union, o último que fizemos foi da inteligência artificial e também já o AI Act segue este modelo da classificação e, portanto, bem, eu ia agora então dar início ao nosso debate e gostaria de convidar os nossos 4 oradores do painel a partilharem uma reação inicial, dando cerca de 3 minutos para que possam comentar os pontos que consideram mais relevantes da apresentação da Inês. E assim vamos ouvir as diferentes visões em sequência e depois avançamos então para esta discussão mais aberta. Eu já coloquei aqui no perguntas e respostas ou no Q&A uma provocação a dar conta onde é que se devem colocar as questões para quem nos está a acompanhar e podem fazer, e a começar não pela ordem alfabética, mas pela ordem inversa, que começava pela Sara e depois, portanto, na ordem inversa é a Sara, depois é o Pedro, depois é o Luís e depois é o Bruno. Sara, podes começar. Muito obrigada. Obrigada, Sandra. Obrigada a todos. Ótima apresentação, Inês. Acho que foi muito claro aquilo que espelhou e que partilhou aqui com todos os ouvintes, a destacar realmente aqui a evidência dos desafios que acarretam aqui para as organizações. E não só organizações que possam já estar maduras na ótica da cibersegurança, mas também organizações menos maduras. E aí é que está, se calhar, mais o desafio que pode aqui gerar e ser incentivado e intensificado aqui com este novo regime, dando aqui o foco na obrigatoriedade e na responsabilização mais clara com a gestão de topo. É importante também as organizações e as equipas de cibersegurança conseguirem converter os bits e os bytes para uma linguagem mais de gestão, para conseguirmos também sensibilizar a gestão de topo, a ficar mais consciente da exposição que a própria organização pode estar perante o risco. O desafio aqui é a escassez dos recursos, que a Inês também referiu, os recursos humanos, o conhecimento em cibersegurança, aqui um trabalho em conjunto com todas as áreas e equipas, organizações da própria empresa e a cadeia de abastecimento, que é aqui o ênfase. Não é um tema novo, mas realmente tem vindo aqui a evoluir a importância e este novo regime vem dar ênfase, tal como o DORA, à importância de avaliarmos o risco, conhecermos o risco também dos nossos terceiros, dos nossos parceiros e são aqui estes 3 focos que eu considero sim bastante relevantes, não só, mas a destacar aqui na apresentação da Inês dos desafios que este regime irá gerar.
Sim, passava a palavra ao Pedro. Obrigada. Ora, muito bom dia a todos, cumprimento todos os presentes, agradeço à PDC e também à BDA a oportunidade de estarmos aqui também a debater este assunto que nos é muito caro e faz parte do nosso dia-a-dia aqui no Centro Nacional de Cibersegurança. Agradecer também a apresentação, acho que foi bastante esclarecedora relativamente àquilo que vem a seguir. E contribui bastante para alguma clarificação ou esclarecimento relativamente àquilo que tem vindo a ser dito sobre a NIS 2 e até o processo de transposição da NIS 2, que ainda não está concluído, como temos visto até alguns órgãos de comunicação social a dar nota que já estava feita a transposição, mas não é um facto ainda. Mas também queria aproveitar estes meus 2 minutos que ainda me restam, a reação à apresentação da Inês, para dar ou para tentar acrescentar algumas notas positivas, porque às vezes a dimensão e aquilo que está inerente à transposição e à NIS 2 acaba por trazer assustar talvez um bocadinho as entidades. Nós temos aqui um âmbito muito claro e, como a Inês muito bem disse, da NIS 1 para a NIS 2 passou-se de uma pouca clareza relativamente ao âmbito de aplicação da diretiva, e neste momento a NIS 2 ela é bastante clara a quem é que se aplica. Nós estamos a falar de médias empresas e de grandes empresas, ou seja, médias organizações e grandes organizações. Durante muito tempo se falou nas pequenas e microempresas, essas por norma estarão excluídas do âmbito de atuação ou do âmbito de aplicação desta diretiva. Haverá com certeza empresas ou organizações dessa dimensão que estão ou que ficarão porque ou são prestadores únicos de um serviço ou prestadores de comunicações eletrónicas, ou porque eventualmente o serviço que prestam acarreta um risco tão grande ou tem um impacto tão grande se tiver um incidente que elas terão que ser incluídas com base numa avaliação de risco no âmbito da diretiva. Por isso, nós estamos aqui a falar de um âmbito de aplicação bastante mais claro relativamente àquilo que era a anterior legislação. Também dar uma nota positiva e pegando numa coisa que a Inês disse relativamente aos prazos de notificação algo apertados. Eu queria desfazer essa ideia, porque na verdade este novo regime jurídico vem trazer prazos de notificação inicial de 24 horas, o atual diz 2 horas, por isso não estamos a falar num regime mais apertado, estamos a ficar ligeiramente mais aberto e mais espaço para essa notificação. E também, apesar do facto de a NIS 1 não trazer para o seu âmbito de aplicação a administração pública, o legislador em 2018 fê-lo em Portugal e colocou-se a administração pública por igual, toda ela debaixo dos requisitos de cibersegurança que o atual regime jurídico de segurança de ciberespaço prevê. Este novo, ou pelo menos como ele está, como foi desenhado e como está na proposta que esteve em discussão na Assembleia da República, ele cria aqui algumas diferenças relativamente à dimensão da própria administração pública e também ao tipo de serviços que presta. Mas isto para dizer que ficou muito claro relativamente àquilo que nos espera, que temos pela frente, nós, Centro Nacional de Cibersegurança, mas também as entidades que vão estar sujeitas a este âmbito de aplicação, porque não podemos esquecer de onde é que estamos a partir, ou seja, estamos a partir de cenários onde os incidentes e as ameaças são cada vez maiores e bastante crescentes, ou seja, temos tendências de crescente de ameaça de incidentes, e por isso esse é o quadro de partida para este novo regime jurídico, que eu acho que vai pelo menos permitir-nos atingir algumas das ambições e das missões daquilo que é a visão para termos um país um pouco mais seguro relativamente às matérias de segurança e ciberespaço. Mas obrigado pela apresentação, foi bastante boa, gostei imenso. Obrigada, Pedro. Luís Miguel. Muito obrigado. Não sei se era assim que a sua mãe o chamava, que eu agora fiquei na dúvida. Senti-me a mãe a chamar Luís Miguel. Muito bem. Antes de mais, agradecer à PDC este convite para poder partilhar aqui algumas reflexões. Eu estou na SPMS, uma entidade do setor público, do setor da saúde. É um setor que apresenta alguma criticidade. Enfim, eu vou tentar, depois, ao longo do debate, explicar um pouco alguma dessa criticidade. Mas gostava aqui de sublinhar aqui algumas notas que a Inês Antas de Barros apresentou.
E começando por dizer que, de facto, a manta legislativa à volta deste tema, nomeadamente no contexto da saúde, é, de facto, muito, muito complexa. Para além daqueles diplomas todos e regulamentos que a Inês há pouco falava, eu chamava a atenção para outros diplomas que são importantes. Aqui estarão certamente presentes algumas pessoas da área da saúde, mas o plano de ação, por exemplo, europeu para a cibersegurança dos hospitais e dos prestadores de cuidados de saúde, por exemplo, é um diploma adicional a tudo isto que a saúde tem que estar com atenção. Desde logo o AI Act, a inteligência artificial assume neste momento uma relevância muito importante também no setor da saúde e que a Europa tem-se preocupado com a sua regulação. Bom, mas isso é uma discussão, depois os americanos e os chineses vão avançando e nós, europeus, estamos preocupados e bem também com a questão da regulação, mas de qualquer modo estamos a ficar, como é já a tradição na área tecnológica, as grandes empresas de base tecnológica que fornecem também a Europa, são tudo empresas americanas ou chinesas agora, que começam também a apresentar algum predomínio. Depois o Medical Devices Regulation é muito importante, os endpoints dentro dos hospitais, e que eu já vou falar mais à frente, também apresentam algumas fragilidades e é preciso também olhar para este ponto. O CHIPS Act, não é de batatas fritas, mas os circuitos integrados, que também é outro diploma que apresenta enormes preocupações. Depois a questão dos dados, o Data Act, o Data Governance Act, desde logo o RGPD, que a Inês também falou. Depois o Espaço Europeu de Dados de Saúde, que apresenta também enormes preocupações na área da utilização primária e secundária da informação e, claro, que coloca também enormes desafios na área da cibersegurança. Depois, uma diretiva que cada vez assume uma importância importante, uma importância bastante relevante, a 2024-1385, relativa ao combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica, que já também apresenta transposição em vários países da Europa, e a Itália foi o primeiro país europeu a criminalizar, por exemplo, a disseminação de deepfakes. Ou seja, Portugal tem também à volta destes temas, no setor da saúde, enormes desafios pela frente. Como eu dizia há pouco, uma das questões que me preocupa enquanto gestor público é a questão da liderança e o compromisso com a estrutura de topo. Nós, de facto, estamos comprometidos com este tema e que mais à frente irei abordar. A Inês falou numa questão que também, do ponto de vista pessoal, até me preocupa, que é a questão da responsabilização direta, e não nos podemos esquecer que nós, gestores públicos, estamos obrigados à contratação pública, às regras de contratação pública, ao CCP, ao Código de Contratos Públicos, e que, no fundo, tem enormes constrangimentos, e estamos, de facto, de certa forma, até atados a uma exigência ilegal, mas que do ponto de vista da contratação pública, por exemplo, de recursos na área da cibersegurança, é uma preocupação bastante grande. Terminava só por chamar a atenção àquilo também que a Sara Filipa há pouco também referia, e a Inês também falou, que é a escassez de recursos na área da cibersegurança, de técnicos especializados nesta área, que, no fundo, este tema é agravado no setor público. Nós pagamos pior que os privados, quando as pessoas, às vezes, no setor público, o Pedro Matos sabe bem de que é que estou a falar, quando alguma entidade pública apresenta algum bom desempenho e as equipas se vão destacando nesta área, é evidente que as entidades privadas chegam à frente com outros valores e que nós não conseguimos reter talento nesta área, que é uma área absolutamente crucial para todo o setor público, para o setor da saúde, obviamente, e para um país como Portugal. E para já eram estas notas que gostaria de apresentar. Muito obrigada. Bruno, não és o último. Bom dia a todos. Sim, realmente, eu faço aqui parte do elo mais técnico operacional, aqui a par do Pedro. A ver, pronto, eu vou dar aqui o meu feedback rapidamente sobre a questão da Inês, porque queria passar rapidamente para o debate, que é aí que nós temos depois de
fazer aqui algum brainstorming sobre este tema. Inês, antes de mais, parabéns. Gostei imenso da apresentação, de forma estruturada e muito pragmática com que ela foi feita. Eu sei que estou aqui a replicar o que disseram os meus oradores anteriores, mas aquilo parece que foi mesmo feito por um engenheiro, ok? Portanto, só para que isto fique claro. É engraçado, depois de 30 anos de trabalhar na cibersegurança, é engraçado ver agora juristas a falar sobre cibersegurança, e bem, e portanto os meus parabéns sinceros, ok? Há aqui um ponto que a Inês falou que eu prezo muito e faço vincapé nos nossos clientes, e até um bocadinho para desmistificar as NIS 2 das vidas, e a NIS 1 e os DORAs e por aí em diante, quando vir e vem, é a questão da gestão do risco e a proporcionalidade. Okay? Portanto, a questão de one fit doesn't fit all é realmente efetivo. Okay? Portanto, nós temos que montar um modelo de governação de segurança à medida da organização. E depois tudo o resto se monta a seguir, okay? De acordo com o risco que está envolvido, com as obrigações legais, com o ecossistema onde ela vive e com as suas obrigações, mas montar um modelo de acordo com a organização. Portanto, e não vir agora com soluções mágicas que vêm resolver a NIS 2 e vêm resolver o RGPD e por aí em diante, okay? Porque é o que vai acontecer no mercado já a seguir, nós já conhecemos o mercado, e vai agora aparecer, vão ser soluções milagrosas que vão resolver isto tudo. A base está lá, portanto, o que a Inês apresentou é realmente a base da NIS 2, está bastante estruturada. Agora temos é que transformar aquilo que a Inês apresentou e tornar aquilo tangível, não é? Portanto, para quem depois vai fazer o hands-on disto. Não é? Portanto, o que é realmente a prevenção do risco em concreto? O que é que isso implica em termos de controle, em termos de medidas? Não é? Transformar isso em algo que seja tangível. O que é a notificação de incidentes em concreto? O que é que isso pressupõe? Okay? É preciso detectar, fazer análise forense, dar que tipo de informação, de que forma. Portanto, temos de transformar isto agora muito mais tangível do que os highlights, depois é teóricos, mas são um pouco teóricos, mas highlights teóricos, transformar isto em algo que seja tangível e seja efetivamente fácil, seja possível de implementar no terreno, ok? Pronto. Por fim, já abrindo aqui a porta para o debate, e dou aqui já um toque aqui ao Pedro, já numa ótica de provocação direta. É verdade realmente que isto não vai tocar diretamente as pequenas e microempresas, é verdade, toda a gente sabe isso, é óbvio, mas também sabemos que o facto de termos grandes e médias empresas que trabalham no mesmo supply chain, no mesmo ecossistema das grandes empresas, que elas indiretamente vão ser obrigadas. Porquê? Porque elas têm pressuposto de base que com quem elas contactam, comunicam, vivem nesse ecossistema, têm que implementar controles de segurança muito mais maduros do que elas fazem hoje. E, portanto, indiretamente vai arrastar para as pequenas e microempresas. Nota de rodapé, ok? Sobre o que o Luís disse também, dou aqui uma nota importante, e é a nossa experiência no terreno. Portanto, a relação que vamos ter cada vez mais das organizações a ter que ter obrigações cruzadas numas matrizes ou numas equações multivariáveis, que vai desde a geografia, o setor e o ecossistema onde elas vivem, já vem há algum tempo, ok? Eu lembro-me há uns anos atrás, back in the days, em que o setor dos transportes, das nossas empresas de produção de têxtil, para trabalharem com a Volkswagen na rama automóvel, já eram obrigadas a ter controles muito fortes ISO 27001. Chegou ao ponto de ser obrigadas a ser certificadas 27001. Okay? Empresas de têxtil, de indústria, para trabalhar com a BMW ou com a Volkswagen. Okay? E, portanto, esse conceito, de alguma forma, já existia no mercado. Agora ela vai ser, de alguma forma, imposta no must to have, que vai ter que ser assim. Eu diria que essa equação multivariável, para já, parece-me vai ser muito baseada no setor, depois, efetivamente, na geografia, onde ela opera, e depois, no fim do dia, no ecossistema onde ela também opera, e isso tudo vai trazer obrigações ao modelo de governação para poder responder a tudo que vem daí, sejam as obrigações, ou sejam elas boas práticas. Ok? Isto já para abrir o debate. Ótimo. Obrigado. Se calhar, Sandra, avanço aqui, volto agora à Sara, agradecendo a todos as excelentes intervenções iniciais, deixaram aqui bons tópicos para o debate. A Sara representa aqui a única empresa do setor privado e, portanto, além disso, é uma empresa cada vez mais importante no ecossistema digital, ao nível da retalho,
mas também do marketplace. Portanto, a Vorten tem vindo a ganhar aqui, de facto, uma relevância acrescida neste ecossistema digital em Portugal. Terá sido já, e já foi muito badalado durante o ano de 2025, alguns incidentes de cibersegurança, incidentes relativos mesmo à privacidade e proteção de dados. Portanto, Sara, o que te perguntava, se podias partilhar com a audiência, é como é que estão a olhar para estas novas regras da NIS 2, como é que estão a passar à prática, como disse o Bruno, olhando para aquilo que está na diretiva e também já no diploma de transposição, e já a pensar como é que isto pode ser tudo implementado. Se puderes partilhar algumas das ações e medidas que estão a tomar internamente, eu penso que seria útil para toda a assistência. Bom, obrigada, Tiago, pela questão, ótima questão, desafiante, na verdade. Hoje em dia já não podemos olhar a Vorten como só o site online e as lojas. Acho que é importante olharmos também, e isso é a mensagem que também passamos internamente, o facto de termos adquirido a ZASC, o iService, o SATFiel. Portanto, o desafio aqui já não se centra só em garantir aqui o nível de maturidade da ótica de cibersegurança só para o Vorten, do site e os processos que estão aqui associados. Portanto, o nosso âmbito cinge-se muito serviços, prestadores de serviços digitais, mercado em linha, marketplace, para todas estas empresas. Portanto, tem sido esse o caminho, desde o NIS 1, que temos vindo a construir essa maturidade de compreender a necessidade de termos aqui um corpo normativo, não sermos certificados por obrigatoriedade, mas tem sido aqui um caminho que temos vindo a construir e que nos é cada vez mais exigido, não só internamente para ganharmos maturidade, mas também por fornecedores. Um dos casos que o Bruno estava a espelhar, nós próprios também já nos deparamos com eles para nós, Vorten, sermos prestadores de serviço de algum destes fornecedores, portanto já nos exigem maturidade nessa vertente, termos uma certificação ou caminharmos para tal. Portanto, aqui na ótica do NIS 2, NIS 1, NIS 2 tem sido este caminho de interpretar, de formar as equipas. Tecnologia não é só suficiente, podemos ter toda a tecnologia do mundo mais avançada e tudo mais, mas se as pessoas não estiverem sensibilizadas e responsabilizadas nessa equipa de segurança que é responsável, somos todos nós, a organização como um todo, e tem sido esse o trabalho que temos vindo a fazer, melhorar os processos, uma visão muito orientada ao risco, a aceitação do risco, essencialmente. Ok, não podemos implementar isto neste momento, então qual é que é aqui os prazos? É possível aceitar ou implementar controlos compensatórios, o que seja, não é? Portanto, tem sido esse o trabalho que temos vindo a fazer com todas as áreas para fomentar mesmo o pensamento crítico orientado ao risco. Obrigado, Sara. Muito interessante. Eu pegava, se calhar, nas tuas palavras sobre tecnologia não é suficiente, é preciso também formar, e saltava aqui pelo Pedro, só para ir ouvir a vertente, aqui uma perspectiva pública do Luís Miguel. Eu achei muito curioso, eu confesso que não conhecia o site do SNS e da SPMS também, muito dedicado à cibersegurança. Vi aqui imenso material que já produziram, manuais, guias práticos, guias rápidos de segurança da informação, dicas de cibersegurança, infografias. Achei muito curioso, confesso que não conhecia, mas na preparação aqui do debate. E há pouco o Luís Miguel partilhava também que é necessário muita formação e programas de sensibilização, não é? E o SNS é, de facto, um mundo. Portanto, como é que se introduz essa sensibilização e essa formação num sistema que é tão flexível e tão volátil como o SNS? Muito obrigado. Tive aqui um pequeno percalço com a cadeira, julgo que não terá sido um ataque. Um incidente de cibersegurança, esperemos. Exatamente. Bom, essa é uma ótima questão. Como a Sara dizia há pouco, quer dizer, nós podemos ter uma casa altamente robustecida com soluções, com um SOC, com um CIEM, com soluções de cibersegurança muito avançadas, mas se não tivermos os colaboradores e toda, no fundo, a estrutura da empresa alinhada com uma cultura de segurança,
as coisas não vão correr bem. E também já foi dito aqui que a SPMS, no fundo, é o braço armado tecnológico do Ministério da Saúde, mas a SPMS trabalha com todas as entidades do Ministério da Saúde. São 39 ULS, mais 3 EPOs, mais depois todas as entidades centrais e que estão em cima de uma RIS, a Rede Informática da Saúde, e obviamente que nós temos que ter aqui soluções internas e estamos a trabalhar muito. Nós no PRR tivemos investimento na ordem dos 8 milhões de euros para trabalhar a cibersegurança e estamos a trabalhar, temos uma unidade de cibersegurança já com alguns técnicos, muitos deles externos. Há pouco eu falava na dificuldade de reter técnicos e por isso temos que recorrer a serviços externos de empresas para podermos, obviamente, prestar este serviço ao Ministério da Saúde. Nós temos um CSERT da SPMS, mas apoiamos também as entidades, que também são, já por si, são responsáveis neste contexto da diretiva NIS 2, mas nós apoiamos também com a detecção de ameaças, reporte dessa informação e depois na mitigação de algumas questões que vão aparecendo. Mas a questão da formação, da sensibilização é muito relevante. E para isso nós também sujeitamos a SPMS a um desafio muito relevante, que foi a certificação com o selo de maturidade digital em cibersegurança, e conseguimos obter o ano passado o nível ouro, e é algo inédito até no setor público em Portugal, nomeadamente no setor da saúde, e isso dá-nos também alguma informação, algumas orientações, algumas recomendações para podermos melhorar os nossos procedimentos internos. E todos eles, e em resposta à questão, e todos eles estão alinhados, obviamente, com a sensibilização dos nossos recursos humanos, não só internos, mas também externos. Nós fazemos também várias sessões de sensibilização para toda a comunidade de profissionais do SNS, que também, no fundo, manipulam equipamentos informáticos, que estão em contacto com os tais dispositivos médicos, que muitas vezes estão assentes em software legacy, que já está, de certa forma, obsoleto, mas por os mais variados motivos é difícil substituir. O PRR veio também dotar a SPMS de meios. Nós temos um PRR, um envelope financeiro de 300 milhões de euros para, enfim, tratar da modernização dos nossos sistemas de informação, e tudo isso com a nossa academia também, a SPMS, é acompanhado com enormes programas de capacitação e treino contínuo das nossas equipas e dos colaboradores de todo o SNS. Também, algo que eu disse também na primeira parte, tem que ver com a responsabilidade agora dos órgãos de gestão, e por isso nós também temos no nosso pacote de formação e de sensibilização, formação dirigida a gestores responsáveis pelas nossas entidades, porque, como também disse há pouco, se não houver um comprometimento da gestão de topo de uma organização para este tema da cibersegurança, desde logo para contemplar nos seus orçamentos investimentos capazes de suprir esta dificuldade, vai ser difícil levar por diante esta estratégia. Como alguém dizia aqui no chat, em papel isto é tudo muito simples, o fazer e o tornar tangível é um bocadinho mais complexo. Depois chamo aqui a atenção para um aspecto que me parece muito relevante nesta área da ciber, e a NIS 2 vem também apontar nesse sentido, que é a questão da cooperação, não só em termos nacionais, não é? É muito importante, e o CNCS, através da equipa do Pedro Matos e de toda a estrutura, tem feito esse caminho, que é permitir que as organizações estabeleçam contacto, partilhem ideias, boas práticas e experiências, para daí poderem estar mais robustecidas e conscientes daquilo que é a realidade nacional, mas também em fóruns, em grupos internacionais, e a SPMS está sempre presente nesses grupos. Ainda esta semana a nossa responsável pela unidade de cibersegurança está
está fora, num desses grupos, e é muito importante esta lógica da cooperação e da troca de experiências entre vários organismos, e estas iniciativas, por exemplo, a APDC, em que colocam esta questão da cibersegurança na agenda, numa altura em que a NIS 2 está em fase de transposição para a legislação portuguesa. Foi um processo complexo em Portugal, mas que esperemos que se concretize no curto espaço de tempo. E a questão da capacitação é, de facto, um aspecto muito, muito, muito importante. Muito obrigado, Luís. Muito obrigado. Eu ia só dizer, nós temos aqui já uma ou duas perguntas na parte de perguntas e respostas. Não sei se no chat há mais alguma questão, mas... Já tenho aqui algumas, Tiago. Eu tenho estado aqui a apoiar, que era para... Obrigado, Sandra. Obrigado, Sandra. Voltava aqui ao Pedro, acho que seria útil pegar aqui na provocação do Bruno, mas sobretudo, acho que é uma boa provocação aqui para dinamizar o debate, mas sobretudo acho que há um bocadinho esta ideia, com toda esta legislação e esta manta legislativa, este puzzle complexo dos custos da regulação, não é? E, portanto, sobretudo para empresas mais pequenas, isto pode ser verdadeiramente asfixiante. E, portanto, há um bocadinho aquela ideia que só as grandes empresas é que conseguem ter capacidade de compliance das novas regras, as micro ou pequenas empresas poderão ficar asfixiadas com tanta regra, tanta complexidade e eventualmente tanta burocracia. Portanto, como é que pode ser aqui o papel do CNCS relativamente aqui, não só obviamente na implementação das regras, e aí terá um papel reforçado com a transposição da NIS 2, como a Inês referiu, mas também aqui no apoio, também na sensibilização destas organizações. Obrigado pela questão e obrigado também pela ligeira provocação do Bruno. Eu acho que ele tocou no sítio certo. Naturalmente nós estamos cientes disto e já existe hoje. Nós temos uma grande comunidade que temos em Portugal, que é a Aliança para a Cibersegurança, onde a Sara deve conhecer a Aliança, onde já há essa atenção por parte das entidades que compõem essa aliança, que é os seus prestadores de serviço, ou seja, exigir e pedir alguns requisitos e algumas práticas que, de certa forma, garantam a cibersegurança também desta cadeia de fornecimento. E a NIS 2 traz essa preocupação, aliás, não só a NIS 2, mas há outros dossiês que procuram também responder a essa questão. Por exemplo, o Cyber Resilience Act também vem, de certa forma, responder ou procurar que essa cadeia de fornecimento ou cadeia de abastecimento seja ela atendida em matérias de medidas e requisitos de cibersegurança. E é precisamente nessa questão que também nós estamos focados, que é dispor das ferramentas, dispor dos guias, dispor dos instrumentos que possam apoiar, ou pelo menos orientar, de certa forma, as organizações, sejam elas médias, grandes ou pequenas, mas estamos muito focados principalmente nas de menor dimensão, precisamente para um melhor entendimento do que é este regime jurídico e também como é que eles podem navegar nas questões e nas medidas. Fizemos no passado e vamos continuar com certeza a fazer agora, a emissão não apenas das instruções técnicas que demandam ou pelo menos que exigem alguma aplicação, mas também temos um conjunto de orientações, um conjunto de recomendações que permitem a essas organizações olharem para a cibersegurança não como um custo, que esta é uma mensagem que tentamos passar sempre, mas como um investimento, porque às vezes o custo do incidente é largamente ultrapassado pelo investimento que fazem. É difícil depois calcular o ROI, ou seja, qual é o retorno que esse investimento tem, mas aliás, e a Inês na sua apresentação falou em números bastante avultados de largos milhões. É sempre interessante ver porque os números vão variando também de acordo com a geografia, com o tipo de organização que responde a esses questionários, mas aquilo que sabemos é que os custos do incidente são bastante elevados. Naturalmente, nós também procuramos e temos essa atitude junto das comunidades e junto do tecido empresarial, mas também da administração pública, e o Luís Ferreira falava há pouco disso, que é na partilha de informações, na partilha de boas práticas, na sensibilização para os riscos, para as ameaças, mas também
para as soluções e para as medidas que podem ser implementadas. O novo regime a ser implementado como está vem trazer-nos ou dar-nos aqui espaço para uma partilha de indicadores de exposição aos riscos e das ameaças de ciberespaço, o que permite depois também, em função da tal dimensão da organização, serem avaliadas não só o risco e as medidas que terão que implementar, e temos instrumentos que respondem a esta questão da formação, projetos como a Sea Academy, que está em curso, que procura capacitar e requalificar peritos nesta área, mas também, e depois aquilo que é uma das referências que a NIS2 faz, que é a atenção que os Estados-membros devem dotar às pequenas e às microempresas também nesta matéria, nomeadamente com pontos de contacto para orientação e para resolver questões relacionadas com a cibersegurança. Nós temos também a nossa Sea Network, ou seja, uma rede de 7 centros de competência que estão espalhados pelo país e também nas ilhas, continental e ilhas, onde organizações podem, de certa forma, procurar aquilo que procurariam aqui em Lisboa, junto do Centro Nacional de Cibersegurança, as práticas, as orientações, informações relativamente à forma de como se protegerem, como não só implementarem a diretiva, mas também como elevarem os seus graus de maturidade, e por isso continuamos a fazer essa aposta e continuamos a desenvolver esse apoio às organizações, setor privado, mas também ao setor público. Essa é uma das nossas, digamos que uma das nossas... Sentimos que as organizações, para fazerem face a estes requisitos todos legais que aqui vêm, e não estamos só a falar nisto, estamos, como eu disse, e também foi abordado, estamos a falar do Cyber Resilience Act, estamos a falar do ato de inteligência artificial, estamos à beira de ver, de entrar num processo de revisão do próprio regulamento de cibersegurança, que vai trazer requisitos ou vai trazer alterações em matéria de certificação. Por isso temos aqui um corpo vivo, digamos assim, jurídico na União Europeia, que nos obriga a estar sempre muito atentos a isso, e lá está, e a dar os instrumentos para quem precisa deles, para depois, naturalmente, fazerem o seu caminho e procurar no mercado também as soluções para elevarem esses níveis de maturidade e cibersegurança. Obrigado, Pedro. Obrigado. Pegava aqui numa coisa que disseste, que cibersegurança não é só custo, é sobretudo investimento. Para lançar aqui o desafio ao Bruno, apesar de ser investimento, a verdade é que as empresas têm imensos receios e dificuldades, e a Visionware, sendo aqui de facto uma entidade que trabalha há muito tempo nesta área e que acompanha diferentes entidades, perguntava-te, Bruno, que receios e dificuldades, ou quais são os principais receios e dificuldades que as empresas vos apresentam quando tentam elevar o seu compromisso de cibersegurança para estar ao nível das novas exigências legais? Bem, por partes, bem, eu realmente dizes bem, portanto, nós temos, a Visionware fez este ano 20 anos de mercado, nós só fazemos cibersegurança, portanto, quando digo cibersegurança, digo segurança, porque hoje é muito mais do que a vertente técnica, portanto, parte forense, intelligence, compliance, privacy, legal, portanto, hoje é muito mais complexo, é muito mais multidisciplinar, e bem, portanto, é assim que deve ser, mas estes 20 anos de mercado, e nós já vínhamos desta área antes, portanto, já vínhamos back in the days, no início do ano 2000, e aí sim, era muito complexo explicar a um gestor, top management, que a segurança era um investimento e não era um custo. Okay? Eu vou dizer uma coisa que é um bocadinho disruptiva, mas tenho que dizer. Eu diria que hoje a dificuldade que nós temos de falar com o top management, de falar sobre segurança e sobre gestão de risco e investimento, diria que não tem nada a ver com back in the days em que tínhamos de falar sobre custo. Okay? Portanto, hoje o gestor top minimamente moderno, atualizado, sabe perfeitamente que a segurança faz parte do seu modelo de negócio. E, portanto, quando falamos de investimento, podemos ter que fazer reajustes ao budget, podemos ter que definir prioridades, sim, fazemos, o dinheiro não é infinito, os custos são infinitos, mas o tema, a palavra custo já não aparece, okay? Ou raramente aparece muito mais investimento e Homeland Security na ótica da sua gestão de risco do seu negócio, ou da sua atividade, se for público. Portanto, para ser um bocadinho disruptivo sobre isso, é para dizer isso. Ainda antes de passar à resposta, estava aqui a ouvir o Luís e depois também estava aqui a ouvir depois o Pedro. Sobre a questão do Luís, eu só dei aqui uma nota importante, que disse muito bem.
no meu entender, cada vez mais tem que ser via top-down, portanto, não bottom-up. Isto não pode vir das unidades operacionais para cima, tem que haver um commitment claro, inequívoco, quase solidário do top management das decisões de risco que vamos tomar. E depois, a partir daí, descem para baixo. Portanto, eu faço, mesmo quando fazemos processo de auditoria, eu não apresento nenhum processo de auditoria de findings de segurança que envolva um risco em que não haja alguém presencialmente do top management presente para ouvir. Senão eu cancelo a reunião. Okay? Eu não apresento resultados de segurança ao middle management. Não o faço. Podem estar presentes num fórum, sim, mas eu obrigo que esteja alguém do top management. Eu já o faço há muitos anos. Okay? Já cancelei muita reunião por causa disso. Okay? Portanto, eles têm que ser solidários, têm que ouvir e têm que ter o commitment deles lá. Porque quando depois acontecer algo, mais à frente, eles estiveram lá. Eles sabiam. Okay? Não foi o IT, coitado, tem os recursos militares, tem poucas pessoas, não tem a preponderância que devia ter muitas vezes na gestão, ou o compliance, ok? Que depois do fim do dia são os culpados daquilo tudo. Por fim, mais um ponto aqui para o Pedro, tipo, bola para o outro lado. Eu fico depois, estou intrigado ainda como é que o CNCS tem feito um trabalho fabuloso, ok? E eu não sou muito de dar elogios fáceis, ok? Fabuloso na questão do awareness e da formação e da literacia digital, nomeadamente da parte da cibernética. Tem feito um trabalho fabuloso, ok? Nem eu nunca esperei que fosse acontecer a este nível. Portanto, Pedro, thumbs up, excelente trabalho, continuem assim. A questão aqui, então, desafio para o Pedro é, quando vocês passarem a autoridade de controlo ao nível da NIS 2, vão manter esse lado pedagógico? Okay? Quando houver comunicações de incidentes, quando houver ter que fazer obrigações de comunicação e por em diante, depois vocês vão gerir esse binómio, ok? Fica no ar esse tópico. Sobre aquilo que me perguntaram, vamos lá ver. Qual é o grande receio que as empresas neste momento, o tecido empresarial ou as instituições têm quando se fala da NIS 2? O primeiro receio logo de base é desmistificar o monstro, não é? Portanto, explicar que aquilo não é um monstro, que é mais um normativo que vem, tem mais um conjunto de controlos que vai ser anexado ao atual modelo de governação que tem atualmente. Pronto, isso somente é a primeira fase, é tentar tirar tudo que houve aí que existe de meditização negativa sobre a NIS 2 e passar para o lado bom do NIS 2, ok? E quando digo NIS 2, podia falar do RGPD, podia falar do EAC, podia falar deles, ok? Portanto, medo que tem, somente, há aqui um ponto ao nível do top management, também porque esta questão mediática também veio abalar, portanto, é o facto de haver implicações, pode haver implicações diretas sobre o órgão de gestão, portanto, isto, ring the bells logo lá em cima, portanto, nunca fiz tantas apresentações de NIS 2 para o top management, como alguma vez fiz até agora, porque a preocupação deles é que isto agora pode tocar a mim, calma lá, eu quero ouvir muito sobre isto, quero saber o tema. Portanto, entendo a preocupação a nível individual, mas isto é muito mais do que individual, é muito mais corporate do que individual, mas eu entendo, portanto, há esse receio. A questão das sanções, sim, obviamente, também está em cima da mesa, mas também já ouvi no RGPD, portanto, é um tema em cima da mesa. A questão da falta de maturidade, o que é a preocupação das empresas? Será que o que eu tenho hoje implementado em termos de governação, eu vou responder à NIS 2? É que eu ouço falar que isto é tão complexo, tão difícil, tão intangível, como é que agora vou lá chegar com o que tenho? Ok? Então, vamos fatiar o bolo e, mais uma vez, desmistificar o tema, ok? A questão, e isto é um ponto sensível em vários setores há muitos anos, que é a comunicação e a cooperação quando há um incidente. Okay? Isto é muito giro ver isto no PowerPoint, mas quando chegamos à realidade, como é que um banco A comunica ao banco B naquele ecossistema que foi alvo de uma vítima, foi vítima de um mega ciberataque, pôs em causa A, B, C, D, e tive este IOC em termos de ataque, tive esta morfologia, tive aquela expansão, e como é que eu vou comunicar isso abertamente? Eu não estou a falar só da autoridade de controle, nem aos stakeholders, nem aos parceiros, nem aos clientes, nem aos fornecedores, estou a falar aos concorrentes. Ok? É um tema para se pensar, e isso já veio, esta conversa já tem quilómetros, ok? Já vem há anos e anos e anos e anos, ok? A questão da formação e sensibilização, eu diria que é um medo, é uma preocupação que os meus clientes, o tecido empresarial tem na generalidade, mas eu diria que, face ao trabalho feito pelo CNCS, há muito conteúdo disponível e bom. Ok? Portanto, agora qual é o tema aqui em cima dele? É tornar a estrutura humana permeável desses conteúdos, montar modelos bem montados para que se passe formação e awareness bem feito. Nós temos feito muitos processos de awareness, por exemplo, em que nós trazemos real cases, trazemos casos reais, ok? Nós explicamos, olha, temos aqui um caso real, aconteceu assim, desta forma, assim, assim, tem este impacto no vosso negócio, ou até utilizamos, às vezes, findings de auditorias, fizemos, para executar um vetor de ataque, para demonstrar vários
middle management, o que é que pode acontecer? Okay? Para dar algum realismo à coisa. Okay? Não sei meramente aquela formação standard, que é muito importante, mas depois dar ali algo mais, inclusive ao top management. Por fim, a falta de recursos, como o Luís disse, e muito bem, é um problema genérico no nosso país. Mesmo as empresas de cibersegurança como a nossa também têm essa dificuldade quando nós trabalhamos worldwide por vários continentes e geografias, temos o mesmo problema. Portanto, somos assediados regularmente porque somos bons e baratos, ok? Portanto, é um facto, ok? E portanto temos esse problema. Portanto, big picture é isto. Em termos, só para acabar, em termos de roadmap, e isso é aquilo que nós tentamos colocar em cima da mesa logo após desmistificar estas coisas todas, muito importante, e a Inês também falou sobre isso, categorizar qual é a empresa em termos de NIS 2, quando digo NIS 2 depois podemos chamar isto de multinormativos e multi-obrigações, desmistificar, tornar aquilo tangível em termos de controlos, sejam os técnicos, procedimentais, documentais, o que seja, torná-los tangíveis, ver qual é o gap, a diferença entre o que existe em place na organização, do modelo de governação e da 20001, seus maturidades, o que seja in place, faça o que falta, e depois estabelecer um roadmap com calma, sereno, baseado no budget e no risco e necessidade da organização, um roadmap de execução in the end, ongoing. Okay? Isto não é para ser feito hoje, é para irmos fazendo. Isto é um processo ongoing. E, portanto, não vai haver nenhuma som mágica que instantaneamente clicamos, damos a vacina e aparece feito, apesar de vai aparecer imensas dessas soluções mágicas no mercado a curto prazo, não é o caminho, é definir um roadmap que vai passar por processos, documentação, procedimentos, tecnologia até. Okay? Obrigado, Bruno. Tiago, eu já estou com pena de nós já entramos nos 10 minutos finais, nos minutos finais, e temos aqui várias questões que tinham sido colocadas, e eu acho que não podemos terminar sem vermos o tema que o Gustavo Neves levantou sobre se a NIS 2 não foi uma oportunidade perdida para oficializar um framework único de segurança a nível europeu. Porque ao darmos a liberdade a cada Estado-membro para adotar o seu próprio framework, não estamos a criar mais complexidade e custos, sobretudo para as empresas que operam mais do que o mercado, não é? E que têm que lidar com diferentes enquadramentos. E esta questão eu colocava, se calhar, à Sara, porque a Sara também já teve a operação da Vorta em mais do que o mercado, ver se vocês já tiveram a partilhar nisso. Mas porque temos que ser mesmo incisivos, também acho que era super importante, e há aqui uma pergunta que foi mesmo colocada também ao Luís, portanto o Filipe Simões começou a falar na prática do white hacking, mas depois até colocou mesmo aqui um caso que é se, à luz da diretiva dos dois, a identificação voluntária e ética das desconformidades regulatórias, ou daquilo que são falhas também na aplicação das medidas de cibersegurança por parte de terceiros, se pode ser enquadrada como uma prática de white hacking isenta de punição, desde que não envolva intrusão ou danos nos sistemas visados. E ele diz, imaginemos, por exemplo, uma entidade pública como a SPMS, que não cumpre os requisitos mínimos do artigo 21 da NIS 2, e sem aceder aos sistemas, há um investigador que documenta a falha com base em fontes públicas, comunica ao CNCS. Isto pode ser considerado uma prática do white hacking ético? Isso não faria sentido criar mecanismos de regulatory bug bounty, à semelhança do que já acontece em contexto técnico, como uma forma mais económica de aproveitar esta inteligência coletiva da comunidade e também reduzir os custos de compliance para as PMEs? Pronto. E depois ainda temos mais uma questão que gostávamos de colocar à Inês, portanto, estão a ver, vou pedir o vosso poder de síntese. Sara, como é que... Então, o tema do framework... É isso, relativamente aqui à questão, efetivamente não estamos só em Portugal, estamos em Espanha, Itália, Bélgica, e tem sido esse aqui o desafio, e trabalho muito alinhado com o legal e com o departamento legal. Portanto, nós somos IT e a interpretação é necessário passar por esse departamento, e tem sido esse o desafio de compreender, à luz do que o NIS 2 refere, da dimensão da empresa, o valor financeiro, não é? E então tem sido isso o desafio, e compreender também os ativos que estão em âmbito e saber, ok, a nível de sites, que é o que nós estamos aqui a falar, o site core está em Portugal. Em Espanha, se calhar, é uma cópia a nível linguística, de base de dados, ou que seja, coisas muito específicas, e se calhar para ser muito específico. O desafio tem sido mesmo a compreender Claro. o âmbito. Isto já me faz lembrar que aqui alguém também falava que podia haver uma NIS 3. Se calhar na NIS 3, Pedro, vamos ter um frame único de segurança a nível europeu, não é? Bem, Luís Miguel, relativamente ao tema que nos foi aqui colocado do white hacking da SPMS, Bom, vocês também gostavam de ser... vamos lá Vocês ver, têm um canal de white hacking já?
Atenção que esta questão do Filipe Simões assenta num pressuposto fictício, ou seja, isto É não é tudo verdade. fictício. Eu disse mesmo. Exatamente, Eu disse tudo que era numa fictício. lógica. Agora, eu tenho alguma dificuldade em termos de, enfim, eu não sou jurista e esta questão deve ser colocada acima de tudo ao jurista. A podemos ver Inês sem Inês. provavelmente deve ter resposta para isto. Mas de qualquer modo, nós, gestores públicos, deparamos diariamente com uma série, com uma série de dificuldades. E o Bruno há pouco falava. Eu tenho alguma sensibilidade para este tema, sou um bocadinho desta área, mas de qualquer modo eu compreendo aquilo que o Bruno disse há pouco, porque a responsabilização direta dos gestores é que fez soar as campainhas, ou seja, foram à força empurrados para este tema da cibersegurança. Agora eu chamo aqui a atenção, eu falei na intervenção inicial, mas não explorei muito a questão do Código de Contratos Públicos. Por exemplo, uma entidade privada tem total liberdade para pagar resgates, ou seja, sejam eles de pequena dimensão ou de grande dimensão. Uma entidade pública, eu já fiz esta pergunta várias vezes, como é que nós, ao abrigo do Código de Contratos Públicos, justificávamos o pagamento de um resgate? Isto é um exercício muito, muito complexo. Depois há outras questões, ou seja, a transposição da NIS 2 para a legislação portuguesa deve obrigar também ao legislador a tomar uma série de iniciativas noutros diplomas, nomeadamente no Código de Contratos Públicos e, por exemplo, até ao nível do Tribunal de Contas. Nós, por exemplo, sabemos que alguns países da Europa, e o CNCS também tem acompanhado este tema, por causa da questão da soberania dos dados, e esta questão coloca-se muito na questão da saúde, estão a obrigar os players de cloud, os principais, que são todos americanos, a Google, a Amazon, a Microsoft, a Oracle, por exemplo, a instalarem os seus servidores em território nacional. Nós aqui em Portugal temos uma enorme dificuldade, porque para convencermos um operador para investir num país com esta dimensão e com esta relativa falta de escala, nós precisaríamos de estabelecer eventualmente contratos de alguma longevidade. E não conseguimos convencer, provavelmente, o Tribunal de Contas por uma coisa dessas, não é? Que na área tecnológica eles apontam para contratos no máximo 3, 4 anos. E por isso a legislação portuguesa também tem que acompanhar esta lógica, porque senão nós ficamos muito, muito maniatados para responder a esta dificuldade. A questão em concreto do Filipe Simões, se houvesse, enfim, um exercício de white hacking que pudesse identificar algumas fragilidades ou vulnerabilidades da nossa organização, o que eu ia pedir ao hacker era que nos disponibilizasse esse relatório, que nos identificasse em concreto as nossas vulnerabilidades e depois colocar isso à equipa para poder, e se calhar pedir ajuda ao abrigo do Código de Contratos Públicos a uma empresa como a Visionware para nos poder ajudar a ultrapassar essas vulnerabilidades. Mas, de facto, há aqui grandes desafios que a transposição direta ou indireta da NIS 2 deveria colocar a quem, no fundo, legisla sobre esta matéria. Olha, tínhamos muito mais temas e, acima de tudo, porque surgiram muitas questões nestes últimos minutos finais e não vai ser possível nós respondermos. E eu gostava mesmo de ouvir a Inês, porque não só estes temas que nós aqui levantámos, mas também havia aqui logo uma das primeiras questões que nos foi colocada, tinha a ver da Sofia Carruso, se os ativos que estão no âmbito da diretiva da NIS 2 são apenas os que estão expostos à internet ou se a diretiva abrange igualmente os outros sistemas críticos não diretamente acessíveis online. Portanto, eu acho que já sabemos a resposta, mas Inês, se puderes, e depois se quiseres comentar o tema os outros temas que ficaste aí também chamada, estás à vontade. E vais fazer o encerramento. Muito bem, muito bem. Espero que me estejam a ouvir melhor, que agora mudei para o portátil. Perfeito. Devia ter experimentado logo o portátil. Bem, sim, abrange. Portanto, já isto tem sido aqui uma grande discussão do que é que está abrangido, o que é que não está abrangido. Abrange, portanto, é uma resposta simples. Eu gostava só aqui de tocar num ponto o que o Luís Ferreira estava a referir da contratação pública. Aliás, este tem sido um dos grandes desafios, até relativamente, enfim, eu depois, por questões de tempo, não consegui falar sobre o tema, mas naquela possibilidade também de virem a ser estabelecidas algumas limitações à contratação de alguns terceiros, enfim, em função, se estiverem em função da sua localização ou de outros temas ou de outras condições,
como é que nós articulamos essas limitações que venham a ser estabelecidas posteriormente com, enfim, o regime da contratação pública, que sabemos que tem, enfim, uma série de limitações, ou a margem de atuação das entidades públicas e a margem de manobra no que diz respeito à contratação é de facto limitada. E, portanto, este é um dos pontos, aliás, foi um dos pontos que em sede de consulta pública muitas entidades que estão sujeitas ao regime da contratação pública colocaram e manifestaram a sua preocupação e, portanto, enfim, diria que vamos ter aqui alguns desafios na coordenação e na adaptação, na aplicação destes diferentes diplomas. Se calhar só uma nota final e também positiva, eu sou uma otimista por natureza também, e, portanto, mas eu acho que de facto isto é uma oportunidade e as organizações devem ver a NIS 2 e não estamos só a falar na NIS 2 e, portanto, quando iniciarem este processo, não se fixarem só na NIS 2, olhar para os diferentes diplomas, porque senão, enfim, eu só estou a resolver um tema e tenho muitos outros, portanto, uma abordagem global, uma abordagem ao risco, eu não vou implementar as mesmas medidas para tudo o que eu tenho dentro de casa, obviamente, e, portanto, e aproveitar essa oportunidade. Estes processos são uma oportunidade ótima para eu perceber o que é que eu tenho dentro de casa, para ser mais inovador e gerar aqui a confiança dos meus consumidores, dos meus fornecedores, dos meus acionistas, portanto, ver estes processos verdadeiramente como uma oportunidade. Sim. Olha, muito obrigada. É assim, eu acho que o tema até que nos foi colocado aqui do high-teching, e eu fiz a provocação também ao Luís, era uma perspectiva de que se nós agora com esta introdução regulatória não devíamos todos nós criar um canal que fosse, que nos possibilitasse a comunicação desse tipo de desconformidades, de falhas que a gente possa ter nos nossos sistemas e que possamos também de alguma forma receber informação por essa via. Mas há aqui também uma sugestão super gira, e a propósito dos vários elogios, Pedro, que o Bruno fez e que aqui online também estão a fazer no chat, ao excelente trabalho que vocês têm feito, não é? Em termos de pedagógicos, era porque não ter, em vez de ser um minuto verde, um minuto seguro no telejornal, nos órgãos de grandes comunicação, vocês trabalharem muito mais essa. Há aqui um movimento a sugerir esse tipo de presença mais regular nos órgãos de comunicação para chegar às grandes massas. E, portanto, Tiago, chegámos ao fim, já ultrapassámos aqui 4 minutos, estamos nos 5 minutos da tolerância, não é? Foi um excelente debate, percebemos que efetivamente tínhamos muito mais para falar, não é? Mas agradecemos então a participação de todos. Sim, muito obrigada. Muito obrigado a todos. E sendo outubro o mês da cibersegurança, penso que teremos aí boas novidades durante os próximos dias. Isso. Muito obrigado a todos pela vossa participação, em especial aos nossos oradores e à Inês. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigado a todos, foi um prazer. Obrigado a todos, um abraço. Até à próxima. Obrigada, bom dia.